Acompanha nas redes sociais das rádios Planetário, Líder FM de Espumoso, também nosso programa de jornalismo. Estamos no Centro Cultural de Espumoso, Centro Cultural Dr. Getúlio Soares e Chaves, onde que acontece um ato importante, né, uma conferência, enfim, um encontro, né, dos defensores dos animais, ou enfim, primeiro encontro, né, da causa animal aqui de Espumoso, que tem pessoas aqui que trabalham, lutam, estão sempre aí, sendo a voz daqueles que não têm voz e muitas vezes não têm como pedir socorro, né? Então, essa é a importância de você, né, ser um defensor, enfim, né? Temos aqui com a tia Vivi, né, que é de Santa Rosa, e também o Cris, que é de Canoas. De Canoas. Isso aí. Bem-vindos a Espumoso, então, né? A gente já está conversando com eles. O Eduardo Seguinor também está aqui, pode vir para cá um pouquinho, né? Nossa câmera aqui, que é o vereador aqui, defensor, também foi presidente da SOS Animais. E também aqui conosco, aqui mais para baixo, olhe mais para baixo da câmera aqui, está ela que é Inara Bugs, que também é a agora atual presidente do SOS Animais de Espumoso. Então vamos lá, né? Vamos falar sobre esse trabalho muito importante. Conversar com a tia Vivi, né, que estava aqui, gente. Importância, né, sempre de lutar por aqueles que muitas vezes não podem, né, ou não podem, né, não tem voz, né, mas em gestos também, às vezes eles nos pedem socorro, né, tia Vivi? Bem-vinda. Boa noite, então. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui, né, para que a gente possa falar sobre o bem-estar animal, né? O quanto a gente faz enquanto protetor, enquanto o poder público precisa abraçar a causa junto com a comunidade, né? É a questão de dar voz e vez a eles que não sabem nem dizer aonde dói. É um trabalho que eu sempre digo que é de formiguinha. Tu começa construindo e tu começa plantando uma sementinha por onde tu passa, nas tuas redes sociais, com as pessoas, com os contatos, para que a gente possa, sim, somar forças. E de que forma nós vamos construir um mundo melhor? Quando a gente fala muito em questão de animais, tem muita gente que diz, com tanta gente precisando de ajuda, tu vai ajudar justamente os animais. Quem ajuda os animais também ajuda as pessoas. Quando tu ajuda um animal, consequentemente, tu está ajudando as pessoas. E quando tu pensa em questão de saúde pública, quando tu trata bem, tu cuida de um animal, faz com que evite com que as pessoas também fiquem doentes. Então, assim, se tu não gosta de um animal, eu te respeito, mas tu é obrigado a respeitá-lo. Tu é obrigado a proteger e não maltratar. E como que a gente vai fazer com que as pessoas se conscientizem? Hoje em dia a gente pode trabalhar muito nas escolas, né? Lá em Santa Rosa eu tenho tia Vive nas escolas, onde eu vou até as escolas e eu converso com os alunos para que a gente possa trabalhar através da educação, que é onde tudo surge, né? Para que a gente trabalhe a questão da conscientização e futuramente diminua a questão da punição. Hoje, ou tu educa para não punir futuramente. E aí é unir forças para que a gente possa, assim, somar e cada vez mais, quando a gente está aqui alinhado e todo mundo buscando o mesmo propósito, quem que ganha? Os animais, sempre. Muito bem, tem bastante engajamento, né? O pessoal hoje está aí também empunhando essa bandeira aí, clínicas veterinárias, profissionais da área, pessoas, né? Anônimos também, pode ficar anônimo se quiser, né? Ajudar, né, Cris? Quer ficar anônimo? Tranquilo. Pode ajudar. Primeiro, boa noite a todos, né, da Rádio Planetário. Isso. Falar depois dele, assim, a gente fica com uma vergonha, com essa voz bonita, assim, a gente se sente um pouco envergonhado. Mas, sim, todos devem ajudar. Eu acho que não é nenhuma questão de pode, né? Todos devem ajudar a causa animal, ajudar os animais. Isso é um ato de humanismo sem valor, assim, é importantíssimo que a gente faça isso. Mas, como falou a tia Vivi, mas as pessoas perguntam por que não ajudam as crianças? Porque raramente tu vai ver o que a gente viu na cidade de Porto Alegre, por exemplo, uma mulher pegar uma picareta e bater na cabeça de um cachorro, fazer isso com uma criança. Isso não aparece, isso eles não fazem. Agora, com os cachorros, com os gatos, com os animais, há esse provalecimento desse tipo de gente. Então, só isso já justificaria a nossa luta aqui, do Eduardo, da Vivi, da Bruna que está chegando, da presidente da SOS, porque a gente não pode deixar esse tipo de coisa se alastrar, não pode deixar esse tipo de coisa crescer. A gente precisa combater. E tia Vivi, sim, combater na escola, educar a geração futura. Porque, infelizmente, eu não gosto de dizer isso, mas eu acho que a nossa geração está perdida. A gente tem que apostar nos que vêm. Já que a gente tem o compromisso de deixar um planeta melhor para eles, então a gente deixa o planeta melhor para eles, que é o nosso compromisso, que é o que eu acho que a gente ainda consegue fazer, e prepara para que eles sejam melhores do que nós nessa relação com os animais, nesse trato com os animais, nesse olhar, e sim um olhar carinhoso. A gente fala tanto de briga, de guerra, de disputa, e o que nos move não é nada disso, o que nos move é o amor, a gente ama demais. Essa é a verdade. Então, quando a gente se movimenta, quando a gente recebe o convite para vir de Canoas a Espumoso, fica muito feliz,
Porque aqui a gente sabe que vai encontrar um grupo de pessoas que está envolvida com a causa animal, que quer ajudar, que não tolera maus tratos, que quer castração, que quer atendimento, que quer encaminhar os teus gatos para adoção. Né? Baita ato que tu fez. Que eu quero doar também, né? Tem que postar e mandar para nós, porque eu acho que ele vai cair no golpe, né, do lar temporário. Sempre assim, né? Ele é ótimo, o golpe do lar temporário é ótimo. Mas assim, eu fico muito feliz de estar aqui mesmo e de ter esse espaço na rádio para que nós possamos falar abertamente do que tem que ser feito para os animais. A gente tem a prática e a gente sabe, consegue perceber o que eles sentem. Então, nós temos aqui juntos uma receita, e é o que a gente vai elaborar hoje, ver se conseguimos fazer esse prato, né, para alcançar, assim, para a cidade de Espumoso e Alto Jacuí, né, para que a gente consiga transformar essa região cada vez melhor para nós e para os animais. Muito bem, ele falou Alto Jacuí, eu sabia que nós tínhamos uma coisa em comum aqui, nós temos Jacuí aqui, que também lá com vocês tem lá também a prainha do Paquetá. Paquetá aí. Sabe também, que né? O Jacuí é o nosso pavor, assim, né? Porque quando começa a crescer, agora depois de 2024, tudo que aconteceu lá, a gente sempre olha pro Jacuí. Quando o Jacuí começa a crescer, diz, nossa, daqui a 2 dias ele chega aqui. Tá bem pertinho de nós aqui. Mas voltando aqui ao tema, né? O vereador Cris, né, de Canoas aí, né? Mas também desperta na pessoa aquela vontade de adotar um animalzinho. Ah, meu filho quer um gatinho, quer um cachorrinho, enfim. Mas ele é novinho, é bonitinho, depois começa a crescer, a criança começa a desapegar, o pai já começa também. Tem que ser com muita responsabilidade essa adoção aí também. Ou a compra, enfim, né, a adoção, enfim, tem que ser com muita responsabilidade, né, Tia Vivi? Sim, as pessoas têm que ter consciência que no momento que elas tiverem um animal, ele vai viver, em média, 15 anos. E de que forma eu vou cuidar desse animal para que ele seja bem alimentado, para que ele tenha a saúde em dia, para que ele viva bem como uma pessoa, como um animalzinho da família, porque no momento, eu hoje tenho 4, que são os meus 4, que são meus filhos. Eu optei por não ter filhos humanos e meus filhos são os cachorros. Mas quantos eu estou envolvido no meu dia a dia como protetora para ajudar a transformar e eles terem a vida boa que os meus cães têm. Então, assim, o quanto é importante a pessoa pensar que no momento que eu adotar e que eu comprar, ele vai depender exclusivamente de mim. Hoje os animais não têm SUS. Se a pessoa fica doente, ela consegue recorrer até o SUS. As pessoas até podem reclamar que não está bom. Mas e os animais, como é que eles vão fazer? Se não for nós a dar voz a eles. Então, a importância das pessoas ter consciência. Adotou é para a vida toda e tem que ter esse olhar e o coração aquecido para que as coisas funcionem da melhor maneira. E o cuidado, né, que ele merece, né? Enfim, tem que ter, como você falou, filhos, né? Então a questão, tu tem que levar filho vacinar, tu tem que dar alimentação correta, levar ao médico periodicamente, ter um lugar para ele brincar, para ele correr, para ele se divertir. Enfim, o animal também gosta de tudo isso, né? Principalmente brincar, se divertir, correr, estar ao ar livre, né? Não muitas vezes preso numa corrente de 40 centímetros aí, né? No fundo mas é o alimento, mas tá latado no fundo do terreno aí, né, vereador? É isso aí. Sabe que tem uma música do Jota Quest que eu acho muito legal, que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Porque ele afaga, ele é carinhoso, ele é quente. E o ser que é mais recíproco, na minha opinião, são os cães e os gatos. Eles são extremamente gratos pelo pouquinho que tu faz, né? Se tu trata bem, se tu alcança minimamente a ração e a água e tem um lugarzinho para ele dormir, tu sai para trabalhar e ele fica ansioso te esperando para quando tu chegar, e ele tá lá no portão te esperando. Se tu xingou ele quando saiu, ele esqueceu já, ele não dá bola. Então a gente precisa sim dar esta atenção para os animais, tratar bem as pessoas e tratar bem os animais. Por que não? Não existe mundo melhor que não passe por esse tratar bem os animais. Nós nunca vamos ter um mundo melhor se nós não entendermos que os animais são seres sencientes, sentem tudo que a gente sente, e a gente não cumprir com a nossa obrigação, que não é eu que digo, não é a Vive, é a Constituição que diz que todos são iguais e todos merecem essa atenção das pessoas e os animais. Então, acho que a gente precisa fazer esse movimento. Eu fico, de novo, muito feliz de estar aqui e poder dividir com vocês assim e aprender com a região aqui sobre causa animal. Sabe o que eu lembro muito? Da questão de por que Deus ordenou que Noé construísse a arca. Para que no dia do dilúvio quem fosse salvo, justamente para manter e não terminar os animais no mundo. Então, assim, ó, se Deus, na sua infinita bondade e sabedoria,
solicitou isso, ordenou, na verdade. Então, porque as pessoas que hoje vivem aqui não têm esse olhar mais carinhoso, esse olhar de afeto, de cuidado e responsabilidade com seus animais, né? Fica uma dica aí. Muito bem, os animais são os únicos, né, vereador Eduardo Signor, que é idealizador desse evento aqui também, que mesmo maltratados, eles estão ali em roda de você e tentando descobrir o porquê, né, sem entender, e são fiéis a você ainda, né? Principalmente fala do cachorro aqui, enfim, qualquer animal, né? Com certeza, Rodrigo, boa noite. É por isso que o grupo existe, é por eles que a gente luta dia após dia. O Cris tem um mandato voltado à causa animal, a Tia Vive também tem sua vida, né, parte da sua vida dedicada ao bem-estar dos animais, e não é por acaso. São seres, como foi citado anteriormente, que são muito gratos a tudo e são indefesos. Como mencionado, o SUS dos animais geralmente são os grupos de proteção, são os protetores independentes. Para as pessoas a gente tem muitas políticas públicas de assistência social, de saúde, e para os animais não. E todos os grupos de proteção têm o mesmo objetivo, que é acolher esses animais que precisam de ajuda. E fico muito feliz, Rodrigo, agradeço a entrevista que fizemos há 2 dias atrás. Segunda-feira. Foi muito importante para divulgar ainda mais esse evento. Hoje, dos 497 municípios, eu tenho a certeza absoluta que Espumoso virou o polo estadual da proteção animal no dia de hoje, trazendo esses 3 protetores referência a nível de estado, e a gente espera ter uma noite memorável, uma noite marcante para todos nós, que a gente possa tirar muitas coisas positivas, que a gente traga bons exemplos dos municípios deles, da vida deles, e possa passar para toda a nossa comunidade. Muito bem, tá aí o vereador Eduardo Signor. Agora, então, conosco a Inara vai falar um pouquinho também, está à frente aí, né, mas eu digo que ela tem esse cargo de presidente, mas todo mundo é presidente, né, dá para se dizer assim, do SOS, porque todo mundo faz a mesma função, né, tem a mesma função que é proteção, o mesmo intuito, o mesmo foco que é proteger os animais vulneráveis aí, né, e todos, enfim, né, Inara, boa noite. Boa noite a todos. Sim, exatamente, o grupo é um grupo voluntário, a gente não recebe nada para ajudar os animais, a gente é um grupo, não é muito grande, né, mas o grupo que a gente tem, as pessoas fazem o que podem, sabe? A gente faz de tudo para manter a segurança dos animais. Como tem muitos maus tratos, né, denúncias bastantes de maus trato, a gente tenta resolver o problema para ajudar os animaizinhos. A nossa missão é ajudar os animais de rua. Muito bem, e ainda tem, você falou aqui, denúncias, ainda tem maus tratos, né? Ainda tem abandono de animais, descarte, a gente falou aí, né? Aqui, como eu estava ouvindo a fala da tia Vive, né? Antes ela falava que uma cadela, uma cachorra, enfim, daqui a pouco ela vem com 15 cachorrinhos ali, a pessoa, né, em vez dela fazer, né, precaver, castração, entrar com alguma associação, com algum SOS Animais, enfim, para tentar uma castração que seja gratuita, né? Não, ela espera entrar no cio, que isso aí não dá, como eu posso dizer assim, não agrega nada ao animal, né? Só traz sofrimento para a gata, para cachorros, enfim, né, Cris? Então, né, daí acaba fazendo o quê? Descartando talvez a mãe com os filhos junto, e meio de mato ou estrada ainda, né? As pessoas são cruéis, né? E quando você fala isso, a gente gosta dos animais, né? Mas a gente fala, o ser humano é cruel, né? Muito ser humano é cruel, infelizmente. O ser humano é o animal mais cruel, né? Se a gente for olhar, o ser humano é o animal mais cruel. O rei da selva, ele jamais vai maltratar ou matar um animal que não seja para se alimentar. O ser humano não. O ser humano por crueldade. O ser humano por falhar na educação dos filhos, por não zelar pelos filhos. Tem hoje crianças no Discord, adolescentes no Discord, numa plataforma fechada, fazendo tortura de gatos filhotes para ganhar like, para ganhar dinheiro, e promovendo essa barbárie, promovendo tortura. Isso somente o humano consegue fazer. Eu acho que a gente não pode tolerar esse tipo de prática, assim, e olhar para os animais talvez seja o caminho, olhar o exemplo. É esse exemplo do leão, né? Eu acho que a gente precisava pensar muito mais nisso, assim, e nos assumirmos como animais. Nós não podemos nos colocar num patamar acima, assim, nós somos melhores, né? Nós estamos na cadeia, no topo da cadeia. Eu acho que a gente precisa descer vários degraus, assim, e olhar a natureza como um todo. Eu tenho uma atividade nas escolas, assim como a Tia Vive, de fazer palestras. E uma das atividades, Tia Vive, é entregar 5 folhas para 5 alunos, e enquanto a gente vai conversando, eu vou pedindo para eles desenhar o que eles entendem de natureza.
de meio ambiente. O que tu entende de meio ambiente? Elas vão desenhando. Aparece lixo, aparece riacho, aparece rio, lago, aparece animais, aparecem árvores, aparece tudo. E aí um ou outro desenho aparece um ser humano no desenho. E aí é onde eu faço a divisão. Nós temos aqui, vamos agora tirar uma foto dessa sala de aula aqui, né? Nós temos pessoas aqui que pensam antropocentricamente, né? Que colocam o ser humano no centro do universo e tudo que está na volta nos serve, porque a gente está como espectador olhando, e tem pessoas que acham que a vida é o centro do universo. Por que eu digo isso? Porque colocaram os animais, tudo que tem na natureza e um ser humano ali. Ou seja, nós não somos meros espectadores. Nós não estamos aqui para usufruir da Terra. Nós fazemos parte. E se a gente destruir o planeta, a gente vai junto. Então, se a gente destruir os animais, todos eles têm uma função. A gente vai morrer também, sabe? E essa visão antropocêntrica é uma coisa que a gente precisa descartar. A vida é o centro do universo. Né? Se não fosse, Deus não teria criado a vida, teria feito o planeta todo, não, fica lá. Mas não, criou a vida, e a vida é o ser mais importante que a gente tem que zelar, na minha opinião. Muito bem, tá aí o vereador do município de Canoas, né, na região metropolitana, o Cris, né, atuante aí, defensor da causa animal, também a tia Vivi, que é de Santa Rosa. É terra da Xuxa, né? Ninguém sabe, né? E também aqui a Inara, né? Aqui de Espumoso, presidente do SOS Animais de Espumoso, também esteve aqui conosco participando da nossa conversa, o vereador Eduardo Seguidor, que também é um atuante aí, defensor da causa animal. E aí a gente falava com o Cris, com a Vivi também, que é a importância de você, mesmo anonimamente, se você quiser, né? Fazer uma ajuda aí, trazer uma ajuda aí para o SOS, adotar um animal, mas com responsabilidade, né? Não também, que surge aquela moda, né? Ah, então estão divulgando, estão falando, então também vou entrar nessa, vou adotar um animal, vou trazer 2, 3 gatos, 2, 3 cachorros, mas daqui a pouco eu me arrependo, né? Não, vamos fazer isso também no impulso, né? É muito importante. Sabe uma coisa simples que quem está nos ouvindo agora pode fazer para ajudar? Seguir no Instagram, SOS Animais Espumoso. Seguir o vereador Eduardo Seguidor, que são as referências da causa animal aqui na cidade de Espumoso.